Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia de Gaia. Este é o programa Fator Paranormal, capítulo 86. Eu estou dentro destes capítulos falando sobre minha trajetória espiritual e paranormal. Quem vem acompanhando os últimos capítulos, eu estou contando algumas experiências que tive no Egito em 2010. E hoje nós vamos falar um pouco, na verdade eu vou relatar sobre a minha passagem pelo templo de Karnak e Luxor. Esses dois templos, eles são anexos, eles são juntos e são templos importantíssimos e um dos principais, porque para quem conhece um pouco de Egito e faraós, Akhenaton, o grande faraó, pai de Tutan, ele foi um faraó muito marcante, muito proeminente. Por quê? Porque dentro da questão do Egito, a religiosidade, existia um panteão enorme de deuses. E Akhenaton, ele resolveu se dirigir a um deus único, Deus Sol, Aton. Por isso, Akhenaton, ele sempre reverenciava ao Deus Sol. E existe uma história espiritualista a respeito de Akhenaton, que ele era muito sensitivo, ele era muito intuitivo, ele era aquela pessoa que parava assim, e quando ele voltava com ideias muito diferentes, muito arrojadas para o tempo. Apesar que falar que Egito arrojado e o tempo, para mim não existe, porque eles já eram arrojados por tudo que existe lá e por tudo que eles são. Mas Akhenaton foi muito marcante e eu assim sou apaixonada pela história dele, assim como Tutankhamon. Na verdade, Tutan ele foi por pouco tempo faraó e na verdade a gente sabe que não foi um dos faraós mais ricos ou de grande poder. Então ele fez a parte dele lá dentro do que ele podia. Mas essas histórias a gente deixa para a história. Então eu quero contar para vocês um pouquinho do que aconteceu comigo. Então vocês se lembram que eu estava fazendo meu passeio pelo Nilo, como eu já comentei. No último capítulo eu falei de uma experiência da volta do templo de Ísis, que eu passei pela Vila Núbia, e na volta a gente ainda tem um passeio no Museu Núbio. Então lá você vê muitas coisas, você vê crânios enormes. Então existe ali uma coisa assim bem extraterrestre. Isso é uma coisa que precisa ser vista com muito apuro, com muita seriedade, não é uma especulação, porque realmente a composição craniana deles era bem expandida, muito diferente da nossa. E Akhenaton tinha uma composição muito diferenciada, muito proeminente, muito maior do que os demais. E ele também era muito grande. Não sei se vocês já viram algo, mas ele era bem atípico do povo egípcio. Então, depois que nós saímos do Museu Núbio, voltamos para o navio e aí à noite nós seguimos viagem. E pela manhã nós tomamos nosso café, fizemos alguns passeios e à tarde nós fomos até o templo de Karnak. O templo de Karnak é um templo ele foi muito guardado, ele está muito dentro da arquitetura, muito preservado. E quando você entra, tem uma fileira de esfinges de carneiros. E ali eu fui
nesta viagem com amigos e Cris de Pascoal estava comigo. E no momento que tanto eu quanto ela entramos por esta fila dos carneiros, ela teve as retrocognições dela, porque ela realmente teve ali um momento muito forte. Eu acredito que ela deve contar para vocês. E eu também, porque eu me transportei para o tempo do tempo, que não era aquele tempo, era um tempo egípcio e com muitas coisas ali ao meu redor. E fui andando e ouvindo vozes, ouvindo sons que não eram daquele momento, né? Daquele meu momento na visitação. E eu estava profundamente emocionada, porque era um templo que eu queria muito estar ali. Porque o deus Amon, antes de Atom, Amon-Ra, nós sabemos que existe aí toda uma conspiração, né, de sacerdotes contra Akhenaton, contra o Deus único, e que eles fizeram de tudo para tirar Akhenaton do poder e conseguiram. Então, Karnak era o local onde os sacerdotes de Amon-Ra ficavam, antes de Akhenaton assumir. E mesmo assim, existia uma grande briga entre eles, tanto que Akhenaton foi para Armana e ele deixa então Karnak ali com os sacerdotes. E você sente a energia naquele local pulsando. É muito diferente, é surreal. E ali eu quis fazer algo que eu peguei num livro muito lindo, por sinal, sobre Akhenaton, que é uma poesia que ele fez a Deus Atom, que é uma reverência a Deus Sol. Se um dia vocês quiserem, pode colocar aí no vídeo, né, nas observações, e eu faço um vídeo só com a reverência para vocês saberem o que é. Vai ser um prazer para mim, porque eu fiz lá. Geralmente você faz no nascer do sol. Eu fiz no pôr do sol, porque o sol estava lá presente. E eu fiz com um grupo de pessoas reduzidas e foi maravilhoso. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fiquei toda arrepiada. Então eu senti aquela energia, aquela proteção, toda aquela emanação que existia ali do templo de Karnak. E existe ali também um escaravelho, né, que ele é um objeto de muita sorte, que é aquele besouro deles, né, o escaravelho. E ele é enorme e você faz o movimento anti-horário, deixando ali tudo aquilo que você não quer para você, e depois você faz o movimento horário fazendo um pedido que você deseja que se realize. Eu dei 21 voltas, mas eu fiz um único pedido. E este pedido eu sei que eu vou realizá-lo em breve. E vocês vão saber disto e vocês estarão com certeza comigo. Por quê? Porque eu quero voltar para o Egito. 7 anos é o suficiente de espera e de incubação para este meu novo contato com o Egito. Já é hora de estar lá de volta, né? Então foi este o pedido que eu tive, né? Quando eu estava andando ao redor desse escaravelho. E fui conhecer o templo maravilhoso, belíssimo, estava muito cheio, tinha muitos turistas. E foi caindo a noite, né? E qual era meu sonho, gente? Adivinhe. Templo de Luxor à noite, porque é o mais esplendoroso e o show de luzes é fantástico. Então, eu fui conhecer o templo de Luxor durante o dia, mas eu aguardei à noite a hora que existe o show das luzes. Em vários templos tem esses shows. E é belíssimo, porque é um jogo de luzes, aí tem as músicas, aí eles falam um pouco sobre o templo. Então vale muito a pena essa minha dica turística para você. Mas eu espero que você vá comigo para que a gente possa curtir tudo isso juntos. E foi muito interessante, porque a gente sabe que quando você está com a sua essência, e a sua essência ela está localizada naquele lugar, naquele momento, e tudo que você fez valeu muito a pena, você passa a sentir cheiros, você passa a sentir muitas coisas daquele lugar, naquele momento. Então, isto aconteceu comigo
em diversos lugares, como eu expliquei nas minhas vivências aqui, que eu comentei dos vários locais que eu estive. Então, Egito para mim foi uma imersão numa outra vida que tive, provavelmente em contato com muitas coisas nas quais eu tive contato nesta vida. E tem horas que eu penso que eu não queria voltar. Ali para mim é um lugar gostoso de ficar, bom para se viver, bom para estar, porque o meu espírito estava ali. Então, fica aí um convite para você que deseja conhecer o Egito Clássico 2017 com o programa Enigmas. Eu, Kátia de Gaia e Cris de Pascoal pretendemos levá-los para este passeio maravilhoso, com vivências, com muita história, com muitas experiências interessantes. E espero que vocês tenham gostado, porque depois que nós saímos desses templos, nós já estávamos em Luxor, pegamos um avião de volta para o Cairo, e lá no Cairo nós tivemos vários outros passeios, e 2 dias depois nós embarcamos de volta para o Brasil. Então foi muito marcante. Eu agradeço a todos que comentam, a todos que estão aí curtindo esta viagem. Vale muito a pena, vale mesmo. E eu conto com vocês. Gratidão imensa a vocês por este carinho, por estarem acompanhando, e para vocês que desejam conhecer um pouco mais do meu trabalho, www.soldegaia.com.br. Gratidão imensa. Are you going to sky?